Lord, lift me up. Lord, lift
the level I am. Increase my level. Increase my level. Increase my level. Change my status from today. In the name of the Lord Jesus Christ. Deus, eu estou cansado de nível da vida. Eu estou agora. Eu estou querendo subir a nível mais elevado. Em nome de Jesus. Eu estou cansado deste nível da vida. Lift me up by your hand. Me levanta as suas mãos. By your mighty hand, lift me up. O mão poderoso. Make me to be operating on the higher ground. Me deixa fazer as milagres In the na mighty vida. name of the Lord Jesus. Em nome de Jesus. We are going to pray and say, Father, A gente vai orar, diga, Pai, I refuse to operate from beneath. eu recuso From today, make me to be operating from higher ground. Eu recuso de operar In nas the name of the Lord Jesus, go ahead and talk to God. levantar nas Make me níveis to mais be altos. operating from higher ground. O nome de Jesus. Spiritual higher ground. Espiritual, terra. Physical higher ground. Physical, Financial higher ground. financialmente, Economical higher ground. economicamente, Professional higher ground. profissionalmente, Academic higher ground. academicamente, Prospect higher ground. com a prosperidade. In the mighty name of the Lord O nome Jesus. é poderoso de Jesus. So shall it be in Jesus' Assim name. seja feito em nome de Jesus. We are going to pray as a Father. Vamos orar mais uma vez. Diga, Pai, Concerning me and my family, conserva minha família. we will not fail. A gente não vai In the cair. name of the Lord Jesus, go A ahead and gente talk vai to God. continuar Begin to rebuke failure. Begin to rebuke. Begin to reject failure. Expulsar o Every fracasso na spirit sua of vida. failure, get Em out of nome my de life. Jesus. Get out of my Todos life. esses espíritos Get do out of this fracasso. congregation. Todos esses espíritos. Enough is enough. In any area where I might have been failing before now, Father, we reject failure. It will Estou not be our portion. expulsando It will o not be our family fracasso da minha portion. vida. Em It will nome de not be Jesus. our individual portion. So shall it be in Jesus' Assim name. seja feita em nome de Jesus. When you reject failure, you claim success. Quando você está rejeitando o fracasso, você está declarando Success is sucesso. my portion. O Success is my sucesso é a minha family porção. portion. O sucesso é a porção da minha família. In this place, Neste lugar, success shall be our o portion. sucesso In será the a mighty nossa name of the porção. Lord Jesus, Em go nome ahead de and talk to Jesus. God. Vamos declarar o sucesso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Temos o poder das nossas línguas. In Jesus' mighty Em nome name. de Jesus. There is something I want to remind us. Tem alguma coisa que eu estou querendo lembrar para vocês. The Bible makes me to understand A Bíblia me disse o seguinte: that we receive not because we don't a ask. gente não recebe porque nós não pedimos. Therefore, Matthew 7:7 enjoins us to ask and we will receive. Mateus 7, versículo 7 nos disse: pergunta, pede e será recebido. He said we should seek, we will find. Falou: busque, você encontrará. Knock and the door will be opened unto you. Bate, a porta será aberta. One thing I want us to do now is to knock at the door Porque of eu God. estou querendo que a gente faça agora é bater na porta de Deus. We are going to pray and say, Father, Diga, Pai, I am knocking at your eu door estou batendo na sua porta with my prayer requests. com meu pedido de oração. Answer me today, Lord. Me responde agora. Today. Me responde hoje. Today, Lord. Hoje, Senhor. Today there shall be answer. Tem que dar resposta There hoje. shall be miracle. There shall be signs. There shall be wonders in my life, in our Tem que family. ter as maravilhas na minha família. In the mighty name of the Lord Em Jesus. nome poderoso de Jesus. Touch me one more time. Me toque mais uma vez. I need your touch. Touch me one more time, oh Lord. I need your touch. I need your touch from the Master. Eu estou precisando. I need a touch from E Deus God. me toca. Touch me Me toque mais uma vez, Senhor. Oh Lord, I need your touch. Estou precisando de você me tocar. Em nome de Jesus. I need your touch. Touch me one more time, Me toca mais uma vez, Senhor. I need a touch. Eu estou precisando. from the Master. I need a touch from God.
receive it as Se a você father. acredita, recebe. I Diga, receive your Pai, touch today. eu estou I recebendo receive a your sua touch today. I receive your tocagem. Em touch. I nome de receive your Jesus. divine touch Eu today. estou recebendo I receive your divina touch. I receive your touch. As you are touching me, I receive your touch today. I receive your touch. Eu estou I receive recebendo your touch. I agora. receive Em your touch. nome de Jesus. Begin to Em talk to nome de God. Jesus. I receive your Declare. touch. Declare agora. I receive Eu your estou touch. recebendo. In the area of healing, I receive your touch. In the area of breakthrough, in the area of prosperity, I receive your touch. Na área do I receive sucesso, your touch. Touch. prosperidade, eu estou Touch, recebendo Lord. agora. In Jesus' Em mighty nome de name we have Jesus. prayed. Amém. Why we sang that song, the importance of it is written in the Bible. Quando a gente canta aquela música, a importância dele está na Bíblia. When Jesus was with his disciples, Quando Deus estava com seus discípulos, they saw a man, eles vejam uma a pessoa com a deficiência de olho. The attention of Jesus was called to this man. A atenção de Jesus foi atraída naquele homem, And eventually Jesus decided to heal e him. também Deus decidiu curar aquela pessoa. The first touch Jesus gave him, A primeira toque que Deus fez a ele, he was asked, what can you see? ele estava falando, o que você pode ver? He said he can see man like tree. Ele está falando, eu estou vendo as pessoas parecem as árvores. He said this one is dangerous. Ele falou, isso aí é perigoso. Because if they give him cutlass to cut tree that time, Porque, if they give him cutlass to cut tree that time, ok, se deram para ele uma faca para cortar as árvores, he will be cutting man till ele vai they are tree. começar a cortar os humanos. Jesus said it's dangerous. Jesus disse, isso é perigoso. There was a second touch. Tinha outra tocagem. When Jesus touched him the second time, Jesus tocou mais uma vez. he saw clearly. E depois ele viu When you claramente. sang that song, touch me one more Quando time. você canta essa música, me toca mais uma vez. What it means is that what is not perfected concerning you before now shall be perfected. Significa o que não foi aperfeiçoado vai ser aperfeiçoado agora em nome de In Jesus. the name of the Lord Em Jesus, nome poderoso de Jesus. we are going to pray this prayer this time. A gente vai orar essa oração You will juntos. put your right hand on your head Você vai colocar sua mão direita na sua cabeça. and say, Father, Papai, touch me one more time. me toque mais uma vez. Touch me now, touch me now. Toque agora. In the name of Jesus, touch me. Poderoso de Jesus. Anything that is not of you, that is in me, Father, remove it now. Não é de si, Remove it não é now, dele. remove it now, remove it now, remove it now, remove it now. Remove it now, remove it now, remove it now. Anything that is not of you, Qualquer coisa that is que in não me, seja. Em nome de Jesus, toda a pobreza sai em mim. In Jesus' mighty name we are Em praying. nome poderoso de Jesus. Father and God, I think we need a miracle. Pai, e precisamos de milagre. As you come on in your word, speak your word to us. Enquanto a gente vai falar a sua palavra, fala a sua palavra para nós. What we need to hear, speak it to us. O que a gente precisa escutar? That Fala word para that will nós. make us a better Christian. Aquela palavra que vai nos tornar melhor cristãos. Minister to us today, Daddy. Nos ministrar a palavra. In Jesus' name Em we nome are praying. poderoso. Let's put our hands together for Vamos fazer a Jesus. salva de mão para Jesus. As we have our feet there. Enquanto a gente está se sentando, Once again, you are welcome to the presence of God. mais uma vez seja bem-vindo na presença do Senhor. Once again, you are welcome to the presence of Mais God. uma vez seja bem-vindo na presença do Senhor. Let's open our Bible to the book of John. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. João, The book of John, chapter 5. João, versículo 5. Take it. You're reading from verse 1 to 17. A gente vai começar versículo 1 até 17. The topic for today's message says, O título da mensagem de hoje, do you want a miracle? você precisa de milagre? É uma pergunta. It is a question for you É and I. uma pergunta para você e eu. Do you want a miracle? Você quer um milagre? If you want a miracle, say Se amen. você está querendo, diga amém. If you need a miracle, Se say você amen. precisa de um milagre, diga amém. If you are sure you want a Se miracle, você tem certeza que você precisa de milagre, praise the Lord. louve o nome do Senhor.
you will get your miracle você today. vai ter seu milagre em nome de By Jesus. the power in the blood of No Jesus, poder do sangue de Jesus. your miracle is no more on the way, it's already in your Seu hand. milagre não está mais no caminho, mas está na casa. I am pleased to come to the presence of God once Eu again. estou aqui para dizer meu bom There is no bem-vindo. one that comes to the presence of God without experiencing a miracle. Ninguém vê a presença do Senhor sem experimentar milagres de Deus. One thing people that followed Jesus when he came to planet Earth, Uma coisa que as pessoas estavam seguindo Jesus quando ele estava na terra. there are two categories of people that were following Tem Jesus. duas tipos de pessoas que estavam seguindo Jesus na terra. Number one A category primeira categoria are those that are witnessing miracles. são aqueles que estão testemunhando a milagre. Number two category A segunda are those that are experiencing miracles. são aqueles que estão experimentando a milagre. If you are here this morning Se você está aqui nesta manhã and you want to witness e miracles, você está querendo testemunhar, I reject it for you in eu Jesus' estou name. rejeitando isso em nome de Jesus. Today you are going to experience Hoje miracles. você vai experimentar o milagre. Não Because ser nesse miracle mundo. will happen to you in Jesus' name. Porque o milagre vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. What is a miracle? O que significa milagre? Miracle is an event Milagre é um evento, not ascribed to human power é um evento que não pode ser feito com o poder do homem or law of nature. ou a natura do homem. Natura do homem. And consequently attributed to a supernatural Isso é consequentemente atribuída na uma supernatural poder, especially divine. especialmente divino. So what it means invariably, O que significa a nós? ordinary man cannot give a O miracle. homem ordinário não pode fazer milagre. You cannot go to the market and buy miracle. Você não pode ir no mercado comprar um milagre. No matter how rich you are, Não importa como rica que você you cannot use riches to acquire a é, miracle. você não pode usar suas riquezas para fazer milagre. No matter how poor you are, Não importa qual pobre que você é, you cannot use your tears of being poor to acquire você miracle. não pode usar suas lágrimas para fazer milagre. Miracle Milagres, is a mercy that comes from God. isso é uma It's a mercy that comes from God. é uma misericórdia que chega de Deus, é a vontade que Deus manda para a gente. That is why God calls himself the one that had mercy on whom he had mercy. Isso por isso que Deus se chama, Ele tem misericórdia com quem Ele tem vontade. John 5:1-7. João 5, versículo 1 a 17. I will take using Amplified version of the Holy Bible. Estamos lendo a Bíblia, João 5, versículo 1 a 17. No, I will use New American Standard version of the Bible. Eu estou lendo a Bíblia, After these things, João 5, versículo 1 a 17. after these things, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now, there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethsaida, having 5 porticos. 3. In this lay a multitude of those who were sick, blind, lame, and withered, waiting for the move of the water. 4. For an angel of the Lord went down at certain season into the pool and stirred up the water. Whoever then first, after the stirring up of the water, stepped in was made well from whatever disease with which he was afflicted. 5. A man was there who had been healed for 38 years. When Jesus saw him lying there, he knew that he had already been a long time in that condition. He said to him, "Do you wish to get well?" Option 7. The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me." 8. Jesus said to him, "Get up, pick up your pallet, and walk." Amen. Amen. 9. Immediately the man became well and picked up his pallet and began to walk. Now it was Sabbath on that day. 10. So the Jews
were saying to the man who was killed, "It is the Sabbath, and it is not permissible for you to carry your pallet, that is your mat." But he answered them, "He who made me well was the one who said to me, 'Pick up your pallet and walk.'" I paused here to ask, whose report are you going to believe? 12. They said to him, "Who is this man who said to you, 'Pick up your pallet and walk'?" Who is this man? Now, but the man who was healed did not know who it was. What it means, as I pause here, is that it doesn't matter your knowledge about Christianity. Isso significa, não importa seu conhecimento sobre a cristiandade, You will receive your miracle. você vai receber sua milagre hoje. For Jesus had slipped away while there was a crowd in that place. 14. Afterward, 14. Jesus found him in the temple and said to him, "Behold, you have become well. Do not sin anymore, so that nothing worse happen to you." 15 on the last verse. 15. The man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well. There is somebody here sitting today. Tem alguém sentado aqui neste lugar hoje, After your miracle, depois de sua milagre, you will tell somebody about Jesus. você vai falar a alguém sobre And why am Jesus. I encouraging somebody that your miracle Porque eu is estou on the way? encorajando alguém que seu milagre estão chegando. Already it is knocking. Porque Deus já está batendo. O milagre já está batendo. Miracle is not something that is coming from your village. O milagre não é uma coisa que chega da vilagem de um lugar. Miracle is coming from heaven. Milagre chega do céu. It can't be given to you by your boss that loves you. Não pode ser dado ao seu patrão que te ama muito. When God is said to give you a miracle, no man can deprive you of Quando it. Deus decidir te dar um milagre, ninguém pode impedir. It doesn't matter your level. Não importa seu nível. Whether you are on the higher ground or the middle ground, Que the low seja ground. você está em terra, você está em cima. When miracle is designed for you to conquer, Quando um milagre é designado para você, chegará a seu lugar. there is always a particular time when you are going to key into your miracle. Tem sempre um momento certo que você vai experimentar esse milagre. In the mighty name of the Lord Jesus, I prophesy. Em to nome somebody, poderoso de Jesus, eu estou profetizando. especially those that have never experienced miracle before. Especialmente as que nunca experimentaram o milagre. Begin to check yourself. The miracle is Comece a se on the way. movimentar. O milagre está The chegando. miracle is already inside of you. O milagre já está dentro de você. Begin to claim it in the name of the Lord Jesus. Comece a declarar isso em nome de Jesus. Nothing, absolutely nothing. Nada, absolutamente nada é difícil para God Jesus. is asking somebody, say, is there anything too difficult for me to do? Jesus está falando, tem alguma coisa difícil para mim fazer? Absolutely, there is nothing. Absolutamente nada. Last beginning, A última quarta, no estudo bíblico, we had a prayer session a gente tinha uma oração. after the beginning. Depois que a gente tinha compartilhado a There is palavra. no time daddy cannot move. Não tem um momento que Deus pode se mover. There is no time God cannot move. Não tem um momento. I want to assure somebody here today, there is no time God cannot move concerning your situation. Eu estou falando a alguém nesta manhã. Não tem um momento planejado que Deus When pode you are mover. giving offering, God can move. Quando você está deixando sua oferta, Deus pode decidir de se mover. During praise and worship, when you are dancing, Enquanto God você can está dançando, Deus pode se mover. When we are sharing the grace, Quando God a can gente está terminando o culto, Deus When também you are pode on se your way mover. home, God can move. Quando você está no seu caminho à casa, Deus pode se mover. Last Wednesday, Última quarta, we had shared the grace. a gente terminou. Then there was a prayer request E também surgiu um pedido de oração of somebody that traveled. de alguém que viajou. He traveled home Ele viajou na casa dele, to the country no país dele. and came back to Brazil. Ele voltou no Brasil. When he was going, he walked into the plane free of Quando charge. ele estava entrando no avião, muito certo. But when he came back, he was sleeping. Mas quando ele chegou aqui no Brasil de volta, ele estava andando tipo com You uma don't fratura. need pastor to tell you that it was an attack. Você não precisa ser um pastor para ver que isso foi ameaça de um inimigo.
thank God for today that is Mother's Day. Obrigado a Deus porque hoje é o Dia das Mães. The mother, the wife came and said, Pastor, before we go, there is a prayer we need to pray. A mãe disse que depois, antes que a gente sair deste lugar, tem um pedido de oração. And that was the case. E isso foi o caso que eu mencionei. And while we were praying, E quando a gente estava orando, God spoke through us Deus falou para nós. and said in less than 24 hours or in 24 hours, Ele falou que antes de 24 horas, he will walk. ele vai andar normalmente. The following morning, O dia seguinte, around 9 o'clock, cerca de 9 horas, less than 12 hours, antes de meio-dia, God has completed his work. Deus completou o If you are milagre. here, you are trusting God for Se miracles. você está aqui acreditando no milagre, I stand as a oracle eu of God estou aqui falando diante de Deus. by the authority of the Most A High autoridade do Senhor. to declare to you Eu today, estou declarando a você hoje, before 24 hours, antes de 24 horas, from this hour, a partir dessa hora, you will call to testify in Jesus' você name. vai chamar, você vai ligar para And to the glory of God in the mighty name of a our Lord Jesus. glória de Deus. And so shall it be in Jesus' Assim name. seja feita em nome de God Jesus. is the owner of miracle, Deus é o dono de milagre, but there are agents that He uses. mas Ele usa as pessoas. Are you one of the agents? Você é uma dessas pessoas? Your case shall be like the case of Abraham. Seu caso poderia ser como o caso de Abraão. In the book of Genesis 12, No livro de Gênesis 12, from verse 1, a partir do versículo 1, when God called Abraham, quando Deus chamou Abraão, He told Abraham, I Ele will bless falou a you Abraão: eu vou te abençoar, and I will make you a blessing. eu vou te fazer bênçãos. 2 be 1. Dois as coisas. You will not only go home with blessing today, Você não vai voltar na sua casa com as you bênçãos, will be porém, an agent of blessing in the você name of também Jesus. seria uma pessoa que vai trazer as bênçãos aos outros. Agent of distribution of miracle in the name of Você vai ser Jesus. um agente de compartilhamento das milagres de Deus aos seus vizinhos. Pastors are representatives of God. They are agents of distribution of Os miracles. pastores também são agentes de Deus, que também pode compartilhar o milagre de Deus às pessoas. Committed children of God, As crianças comprometidas de Deus também they poderiam are also agents of distribution of miracles. ser agente das distribuidores da milagre de Deus. My Bible also tells me that faithful Christians, A Bíblia me diz, as que estão fiéis também, they are also miracle workers. eles são também as pessoas que I podem fazer os declare milagres to em you today nome in de the name of the Jesus. Lord Jesus. Eu estou declarando a você em nome de Jesus. As your level is changing to higher ground, Enquanto o seu nível está mudando para um nível mais alto, you will not only become a partaker of você miracle, só não vai aproveitar do milagre, but you will be a distributor mas of você miracles. vai distribuir também In the mighty name of the Lord Jesus. em nome de Jesus. I want to assure us there are 3 degrees of miracle. Eu estou querendo que você tenha certeza, é o seguinte, tem três estágios do milagre, I mean 3 levels of miracles. 3 níveis de milagres. Level 1, Primeiro, I start from the left. eu começo no Let me say level 3. Ok, eu vou começar lá em cima, no nível 3, The 3rd degree of miracle. a terceiro nível de milagre. When God does what ordinarily Quando Deus faz ordinariamente, nature can do. ok, o que Deus faz naturalmente que o homem também pode fazer, But without using the nature operation in doing it. mas não pode usar a outra natureza para realizar esse milagre. For example, Por exemplo, fever. febre. Fever A febre is natural. é natural. If God decides to heal a fever, Quando Deus está querendo decidir curar alguém que está com febre, that naturally when you go to the doctor, you will be given injection, naturalmente você drugs, vai ao médico e vão te dar uma injeção and you get healed. e você será curado. That is the 3rd degree. Isso é a terceira nível do milagre. God can tell you, don't use drug, you don't need to see doctor. That fever is gone in Jesus' name. Deus também pode decidir, olha, você não precisa tomar remédio, sua febre vai acabar. You can come to a church service Você pode chegar num serviço como assim, with fever, com a febre, and the man of God will prophesy and say you are healed in Jesus' e o name. homem de Deus vai profetizar, falando, você é curado em nome de Jesus.
and your miracle will come. e sua milagre aconteça. That is third degree of miracle. Isso é o terceiro nível do milagre. There is a higher degree of it that is the second degree of miracle. Mas tem também outra milagre, que é a segunda, que vem depois. The second degree is when God does something A segunda é quando Deus faz alguma coisa that nature can do naturally, que o homem pode fazer naturalmente, but not in the same order. mas não no mesmo nível. It is the second degree of miracle. É a segunda nível. Example of first. Exemplo desses duas It is a natural thing for us to live. é o natural para nós viver, It is a natural thing for us to see. é natural para a gente ver, enxergar, It is a natural thing for us to walk. é natural para nós andar. But where a dead man is raised back to life, Mas quando um homem morto está ressuscitado, it becomes a miracle. isso se torna um milagre. Where a blind man, like in the case of John 9, Quando um cego, no caso de Bartimeus, now got back his eyes and starts seeing, a sua visão foi restaurada e começando a enxergar, it is also a miracle. isso também é um milagre. Where the man by the pool of Bethsaida Quando o homem na piscina de Betsaida that had been coming for 38 years estava today, chegando durante 30 anos, decided decidido to obey Jesus de obedecer a and Jesus, decided to be walking. e também começando a In the name andar of Jesus. em nome de Jesus. That is second degree of Isso é a miracle. segunda nível de milagre. I want to prophesy to Eu somebody. estou querendo profetizar a alguém nesse I don't know momento. the category where your miracle is falling. Eu não sei o nível da categoria aonde seu milagre está. But what I can assure you Mas o que eu estou te dando certeza is that you will receive your é que miracle. você vai receber sua milagre. In the mighty name Em of nome God. poderoso de Jesus. The highest degree of miracle O nível mais alto de milagre is when miracles are done by God. é quando o milagre é feito por Deus. What nature cannot do. O que o homem não pode fazer. What naturally he cannot O perform. que naturalmente não pode acontecer. Like in the book of Joshua 10, Mas, 23. por exemplo, no livro de Joshua 10, Joshua 10, 23. Ok, Joshua 10, versículo 23. Where the sun receded, that is, the sun stood still. When Joshua Quando Joshua used the name of God usou o nome de Deus to ask the sun to stay. para pedir ao sol de parar. Let's open our Bible to that. Vamos abrir a Bíblia para ver isso melhor. Joshua 10, 23. Joshua 10, versículo 23. Joshua 10, 23. Joshua 10, versículo 23. And they did so, and brought forth those 5 kings, okay, out of the king of Jerusalem, the king of Pharaoh, the king of Haman, the king of Asher, and the king of Edom. Continue, sir. And it came to pass, when they brought out those kings unto Joshua, that Joshua called for all the men of Israel, and said unto the captains of the men of the war, which went with him, come near, put your feet upon the neck of this king. And they came near, and put their feet upon the neck of them. And Joshua said unto them, fear not, nor be dismayed, be strong and of good courage, for thou shalt the Lord do all of your enemies against whom they fight. And afterward Joshua smote them and slew them and hanged them on the birch tree, and they were hanged upon the place of the evening. And it came to pass at the time of the going down of the sun, that Joshua commanded, and they took them down off the trees, and cast them into the cave wherein they had been hidden, and laid great stones in the cave's mountain, which remained until this very day. And that day Joshua took Magdat, and smote it with the edge of the sword. And the king therefore, he utterly destroyed them, and all the souls that were therein, he let not remain, and he did to the king of the Magdat, as he did unto the king of Jericho. Amen.
Amen. Amen. I declare to you today, Eu estou in the name of the Lord declarando para Jesus, você, em nome poderoso the de power to Jesus, be able to command nature, to o poder de ser capaz de comandar cooperate with you. na natureza, God te will give it to obedecer. you in Jesus' name. Deus vai te dar em nome de Jesus. The highest degree of O miracle nível mais alto de milagre is when children of God begin to do what nature cannot do. é quando as crianças de Deus podem fazer as coisas que o homem natural não pode fazer. When the Red Sea parted Quando o oceano vermelho foi dividido and the children of God were able to pass through e it, as crianças de Deus estavam capazes de passar, atravessar o oceano com as pernas secas, it is a higher degree of miracle. isso é um nível mais alto de milagre. In the name of the Lord Jesus, Em nome poderoso de Jesus. before you arrive home today, Antes que você chegue na I sua am not casa, talking to everybody. eu não estou falando em todo I'm mundo. only talking to those that can see that before they get home today, Eu estou falando as que estão capazes miracle will de be waiting for perceber them at home. que o milagre In está the mighty esperando name ele of the Lord acontecer. Jesus. Em nome de Your Jesus. miracle will be waiting for you at Seu home. milagre vai In the mighty acontecer. name of the Lord Em nome Jesus, poderoso. your miracle is already waiting Seu for you at home. milagre está te In the esperando. mighty name of the Lord Em nome de Jesus, Jesus. as you are going home, you are going home with God Quando doing você some está miracle. voltando na sua casa, você está I encontrando. don't care where it will come from. Não I know importa de onde ele vai chegar. that miracle cannot come from markets. O milagre não poderá It can chegar no only come from mercado. God. Tem que chegar The do heaven de will Deus. release miracles for O you. céu vai libertar, vai dar um milagre a Your você. much needed and much awaited miracle. Só milagre que você In tanto the name of the esperou. Lord Jesus. O nome poderoso de There are Jesus. categories of miracle. Tem categoria dos And milagres. also those that benefited miracle in the Bible. Também as que são beneficentes dos In milagres. Genesis 1, Gênesis, versículo we 1. can see example of highest category of miracle. A gente pode ver o nível de uma categoria mais alta de milagre. The miracle of creation. O milagre de criação. Let there be light. Deixa que a luz And there was seja, light. e tinha luz. By the word of mouth, O poder da palavra, creation was made. a criação foi feita. If it is not high level of miracle, Se não é um nível mais alto de milagre, I am looking for that person again that will stand eu estou vendo essa pessoa que vai se levantar and we command him e vai encomendar algo to happen, de acontecer. and the thing will happen E a coisa aconteça without putting Jesus' name. sem colocar em nome de Jesus. In the mighty name of the Lord Em Jesus, nome poderoso de Jesus. as you use the name of E God quando você está usando Em o nome de Deus in creating things that you e need, criando as coisas que você está God will precisando, answer you in Jesus' Deus name. vai responder em nome de Jesus. In John 2, No João 2, Jesus turned water to wine. Jesus tornou água ao vinho. It was the first miracle he Foi performed. o primeiro milagre que ele fez. He did not touch the water. Ele não tocou a água. He did not fetch the water. Ele não moveu a água. He only, Agitou a he água. only gave an instruction Ele só diz a instrução. Ele só which they fala. followed, E as pessoas seguiram. and it turned to miracle. E o milagre aconteceu. What does it mean to you and I? O que significa para você e eu? For you and I to get miracle from Para Jesus, você e você receber o milagre de Jesus, we need to hearken to his simple a instruction. gente tem que seguir as instruções deles. It is not by struggle, it is not by force. Não é uma coisa de força. As you obey God, E quando você está obedecendo a Deus, seu milagre vai te atingir em nome de Jesus. Mark 5:25. Marcos 5, versículo The 25. woman with the issue of blood, A mulher com o negócio do sangue, she got her own miracle. ele recebeu o milagre. How did I know it was a miracle? Como eu posso perceber que foi um milagre? Because it was issue of blood, Porque estava um negócio de sangue. which is normally periodical, Isso é uma coisa que normalmente tem que ser normal. but her home was abnormal. Mas o caso dele foi complicado, foi fora do comum. For 12 years. Para 12 anos. Any abnormality in our lives, Qualquer coisa que não é normal em nossas any vidas, abnormality in the life of somebody qualquer hearing me, coisa que é anormal de uma I pessoa speak que está miracle into it in the name of the eu Lord estou Jesus. falando do milagre. The Lord Almighty that stopped the issue of blood of O 12 Deus years. poderoso que parou o sangue I speak daquela His mulher. name today. Eu estou falando o nome daquele Deus. Every abnormality concerning you, Qualquer coisa anormal. every abnormality concerning your family, Qualquer coisa anormal sobre a I sua declare família. them to become normal now. Eu estou
by the power comando a in the eles blood of Jesus. para ser normal no poder do sangue de So shall Jesus. it be in Jesus' Assim name. seja feita em nome de Jesus. Jesus that walked on the sea Jesus que andou nas mares was the highest degree of miracle. foi também o milagre mais alto. When the man wanted to join in, Quando o Pedro queria seguir ele, he permitted Peter, ele permitiu ele para but seguir, there was still restriction. mas tinha uma restrição. In the name of the Lord Em Jesus, nome poderoso de Jesus. where restriction is working in our life, Quando a restrição está funcionando em nossas vidas, the hand of God will save us in Jesus' a mão name. de Deus vai nos segurar. Finally, Finalmente, Lazarus came out Lázaro saiu from the dead tomb. do cemitério. It was another level of miracle. Foi outro nível do milagre. The word was spoken A palavra foi falada. and miracle occurred. O milagre The aconteceu. word is going out to somebody today. A palavra está chegando a alguém nesta manhã. I have no doubt in me that miracle is Eu already não happening. estou duvidando que o milagre está In the acontecendo. name of the Lord Em nome Jesus. de Jesus. When do you need a miracle? Quando você precisa de milagre? We have spoken. A gente falou muito. And in what we have spoken, they are embedded in it. O que a gente falou também estão juntos com When elas. do you need a miracle? Quando você precisa de milagre? These are the clues of when we need miracle. Isso são as coisas que a gente precisa saber para saber exatamente quando a gente precisa de When you milagre. need something Quando você precisa de and it's algo not possibly available, e não é disponível para você, you need a miracle. você precisa de milagre. When you have something, Quando você tem alguma coisa, let me take the first one again. eu vou retornar primeiro. When you need something Quando você precisa de alguma and coisa it's not available, e essas coisas não são disponíveis, it's not possibly available, não é possível para ser disponível, you need a miracle. você precisa de milagre. The second one is that when you ask something A segunda é quando você tem algo, and it's not enough to meet your needs, mas não é basta para cumprir seus desejos. you need a miracle. Você precisa de milagre. When a normal situation Quando uma coisa normal, uma situação normal, is abnormal to you, uma situação normal, mas parece anormal a você, you need a miracle. você precisa de um milagre. A normal situation like Uma coisa normal, tipo, when I attain a particular age, quando eu vou atingir numa idade, certa idade, my age mates, they are already progressing. as pessoas da minha idade estão sendo prosperando na vida. Why me, Lord? Mas Why me, por Lord? que eu? Não, Why am I not? porque eu não sou. You need a miracle. Você precisa de milagre. When you are on a level where you are not supposed to be, that is, you are below the normal level you are supposed to be, Quando você está num nível aonde você não suposto está, você precisa de um milagre. you need a miracle. Você precisa de milagre. For example, Por exemplo, the firstborn of a family a primeira nascida da família. that ought to have married, Quem está querendo se casar, por exemplo, but is still living in the father's house mas ele está vivendo na casa dos pais, as single, solteiro, while the younger ones, enquanto as mais novas they are already married estão sendo and casadas, they are doing exploits. eles estão fazendo as coisas maravilhosas. It's not only miracle the person needs. Não é, isso aqui não é só milagre que ele That person precisa. needs deliverance. Ele precisa de deliverança. In the name of the Lord Em nome de Jesus. Jesus. If there's anybody here Se tem alguém neste lugar that nature has cheated you, que a natureza te decepcionou, I reverse that situation eu estou trocando essa situação and you begin to testify in e Jesus' você name. vai começar a testemunhar em nome de Jesus. When there is no help Quando não tem ajuda, or when there is no assistance, quando não tem assistência, you need a miracle. você precisa de milagre. The passage you read in John 5, A passagem que a gente leu no João 5, 1 to 17, 1 a 17, Jesus asked the man, Jesus pediu ao homem: why are you in this situation? por que você está nessa situação? Do you want to get a miracle? Você quer um milagre? He said, I don't have somebody to Ele help. falou: eu não tenho ninguém para me ajudar. Where your help is hidden,
Aonde seu milagre está escondido, seu ajuda está escondido, it will locate you in Jesus' vai name. te localizar em nome de Jesus. There are some wicked people. Tem algumas pessoas com mal intenções. They have solution to what you are looking for, Eles têm a solução das coisas que vocês estão but they procurando, will keep it. mas eles from vão you. esconder isso. I declare the name Eu of the estou Lord Jesus. declarando o nome de Jesus. Where your solution to your testimony is Qualquer hidden, lugar que a sua solução estão sendo where escondidas, solution to your problem is quando hidden, a solução do seu problema estão sendo there shall escondidas, be a release from today in Jesus' vão name. ser libertadas em nome de Jesus. When the case becomes hopeless, Quando o caso fica sem espero, you need a miracle. você precisa de milagre. When the case becomes helpless, Quando uma coisa fica sem ajuda, hopeless and helpless, sem ajuda, sem esperança, you need a miracle. você precisa de milagre. When all roads seem closed, Quando todos os caminhos You estão need a fechados, você precisa de milagre. thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. For the first time, thank you, Jesus. Pela primeira vez, obrigado, Jesus. The week just ended. A semana acabou. I experienced something. Thank you, Eu Holy Spirit. experimentei alguma coisa. I was Obrigado, in- Espírito de Deus. I was in this banco do Brazil Eu estava em algum lugar no Banco do Brasil, that the diplomats uses. que as corpos diplomáticos usam. That was my first time of going there. Foi a primeira vez que eu estava lá. I've been hearing about the bank that if you want to go, you need your money tomorrow, just go there today and go and Eu já tinha ouvido falar que se você vai lá naquele banco e você precisa do seu dinheiro, In fact, you need to, você não vai demorar, você só vai receber. you need to write memo or letter before Ou you collect também your você money. pode escrever uma letra que eu vou chegar lá para pegar meu dinheiro. I was opportune to be there also. Eu tinha a oportunidade de estar lá. The line was long. A linha foi muito longa. When it was remaining two of us, Quando sobrou só dois de nós, at around 5 o'clock or 5:30, cerca de 5:30, they said the internet went off. falou que a internet acabou, caiu, o sinal Okay, caiu. we'll wait now. Eu falei, ok, a gente vai esperar. They said, guys, I think it will take how many hours? 3 hours or 4 Eles hours. falaram, não, acho que isso aqui vai demorar mais de 3 horas. The two of us that were left to be attended to, in fact, one person was seated, the person is here looking at Dois me. de nós estavam Person was aqui. seated. Dois de nós estavam When we are the next after A her, gente estava as próximas. she stood up with her team and went back home. Ele se levantou com as coisas dele e foi And embora. we went back home. E também a gente foi embora. What God is telling me is that there are some people at the point of their breakthrough and the door will be closed. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes na vida você vai chegar perto do seu sucesso, as portas vão ser fechadas. But what God did for us the following year Mas o que Deus tinha feito para nós no dia seguinte, makes me to know that when you are serving a living God, me fez acreditar que quando você está servindo o Deus vivo, the last shall be the first in Jesus' o name. último seria o primeiro. The following day, O dia seguinte, God broke protocol. Deus quebrou o protocolo. The last person A última pessoa became the first person to be virou a attended primeira para ser atendida. even before they opened the gates. Antes que eles abram também as portas. Amen. Amém. I want to tell somebody here Eu today, estou querendo falar a alguém nesta manhã. whether they have closed one door to you before now Não importa, mesmo as suas portas são fechadas, or deny you of any blessing ou before está now, te negando das suas bênçãos, you shall be the first to be honored. você será o primeiro para Tell ser your honrado. neighbor, you will be the next to testify in the name of the Lord Jesus. Fala ao seu vizinho, você será o primeiro a ser I will be the next to testify in the name of the Lord Você Jesus. será o primeiro para I testemunhar. shall be the next to be attended to in the Eu name of the Lord serei a Jesus. primeira a ser atendida. Begin to declare to yourself as a Começa a father, declarar, diga, Pai, where I have been rejected before now, os lugares onde eu fui rejeitado, cause my miracle to come from there. faz a minha milagre Let acontecer me be nesse called lugar. for O nome